Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este ciclo de conferencias sobre patrimonio fotográfico, en el que cada jueves hasta el 17 de diciembre nos vamos a encontrar a las 19:30 para conocer experiencias vinculadas a la preservación del patrimonio fotográfico, contadas de primera mano por sus protagonistas, especialistas y referentes en este campo, que van a estar compartiendo con nosotros sus vivencias. Este ciclo de conferencias virtuales surge como una alternativa de mantenernos en contacto y de tener una instancia de encuentro en esta modalidad en la que la emergencia sanitaria nos ha impuesto la postergación de muchos encuentros que teníamos previstos para generar estas instancias de intercambio. Así que bueno, mirando el lado positivo de este aspecto, esta modalidad virtual nos permite encontrarnos más allá de las fronteras de los países en los que estamos. Así que bienvenidos todos y muchas gracias por participar de este inicio en el que vamos a contar con Sandra Barucchi. Voy a darle una cordial bienvenida a Fernando Osorio. Fernando es coordinador y artífice de este ciclo de conferencias, y bueno, para quienes no lo conozcan, voy a comentarles muy brevemente una parte de su semblanza curricular. Fernando es maestro en Ciencias y Artes de la Imagen y diplomado en Conservación en Fotografía por el Museo Internacional de Fotografía y Cine de la George Eastman House en Rochester. Desde hace 45 años trabaja en la conservación de imágenes fílmicas, fotográficas y de materiales audiovisuales. Fue profesor titular del Seminario Taller de Conservación Fotográfica durante 11 años en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INA. Desde 2015 coordina el proyecto Observatorio del Patrimonio Fotográfico en México. Es el coordinador invitado del programa de formación en conservación del patrimonio fotográfico del Centro de Fotografía de Montevideo y desde México para la región de América Central y Caribe. Es presidente de la Asociación de Amigos del Patrimonio Documental de México, miembro del subcomité de preservación del programa Memoria del Mundo para UNESCO desde 2004 hasta la fecha, y muchas otras cosas. Para el Centro de Fotografía, Fernando es parte del equipo de trabajo. Tenemos el privilegio no solo de contar con su amistad, sino de tenerlo como apoyo y de contar con su asesoría en muchos de los aspectos que hacen a la gestión de nuestro archivo institucional. Así es que le doy una cordial bienvenida. Muchas gracias, muy amable Laura, Ana Laura, te agradezco mucho que hayas hecho esa presentación. Y bueno, yo quiero saludar a todos y además darle la bienvenida a Sandra Barucchi, quien inaugura este ciclo de conferencias y de charlas que nos hemos propuesto hacer para tener un balance que nos permita conocer más a fondo las vicisitudes, las experiencias, además de los logros y los alcances de la conservación y preservación del patrimonio fotográfico en América Latina. Ustedes verán que en el programa vamos a abordar básicamente dos ejes. Un eje es los retos, el desarrollo que ha tenido la conservación de la fotografía en América Latina, y otro eje que yo quiero rescatar de manera muy focal es el aspecto de los recursos humanos, de ese capital humano que está inmerso en las tareas que hemos ido abordando en el continente latinoamericano para resolver la preservación de la memoria fotográfica. Y con esto quiero presentar a Sandra,
diciendo que es de Corumba, que nació en Brasil, en Corumba, que estudió arquitectura y cine en la Universidad Fluminense de Río Janeiro y en la Universidad Fluminense Federal. Estudió una maestría en conservación en el Camberwell College de las Artes en Inglaterra, en el Reino Unido, y que su trabajo en el Brasil se ha distinguido por su colaboración en el Centro de Preservación de Fotografía de Funarte, y donde ella está en este momento en los trámites en la rampa de la jubilación, pero que independientemente de su trabajo como coordinadora durante los últimos años, siempre fue un personaje que estuvo en la mesa de las decisiones, ¿sí? Que compartió esa mesa en sus diferentes momentos circunstanciales importantes y por otro lado de planeación nacional, y es precisamente lo que nos mueve a que Sandra inaugure esta primera sesión, porque considero que una de las virtudes del Centro de Preservación de Fotografía en Santa Teresa y en general en Brasil ha sido esta faceta de política pública que tuvo y tiene una incidencia en el campo de la preservación del patrimonio fotográfico. Dicho eso, quisiera darle la palabra para que ella tenga una intervención y posteriormente, como ustedes saben, haremos una entrevista y después de una entrevista corta daremos paso a las preguntas. Muy bien, pues Sandra, bienvenida y por favor tienes tú la palabra y el piso de esta charla inaugural. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias Fernando por sus amables palabras y a todos del Centro de Fotografía de Montevideo, Ana Laura aqui nos introduzindo, nos apresentando, a Mauro, a Pablo, e um abraço especial a Daniel Sousa. Agradeço pela invitação, especialmente a Fernando Osório e Daniel Sousa, e saludo ao personal do Programa de Formação Fotográfica em Conservação do Patrimônio e a los presentes. Os desafios e estratégias na conservação do patrimônio fotográfico em Brasil é o tema de hoje. Como integrante do equipo técnico fundador desde 1986 e coordenadora entre os anos de 2002 e 2020 do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Fundação Nacional de Artes, Funarte, em Brasil. Sou parte desse trabalho, desta instituição pioneira em nosso país em desenhar e implementar uma política de preservação de coleções fotográficas. Eu tenho muito a compartilhar com vocês esta noite. Os desafios que enfrentou a equipe de servidores e colaboradores durante estas mais de 3 décadas de trabalho foram imensos. Pero tuvimos como estratégia a política implementada por el Instituto Nacional de Fotografia e Foto, como se lo conoce, como se le conoce. Desculpa por não falar tão bem, pero graças por ouvir-me, né?
a estratégia da política implementada por el Instituto Nacional de Fotografia e Foto, como se lhe conhece, que nos guiou em este recorrido. Então, desafio, o recto, né, que é implementar uma política nacional para a preservação dos acervos brasileiros e tendo como sua estratégia esta política, seus objetivos e metas, que foram constantemente atualizados e nos guiam hasta hoje. Sobretudo, é importante ter em conta toda esta história quando sabemos que todos nós enfrentamos crises administrativas institucionais, de nossos maiores desafios, que creio que são comunes a los temas que também enfrentam. Sobretudo quando enfrentamos crises administrativas institucionais, de los maiores desafios que creio que são comunes a los temas que também enfrentam os companheiros aqui presentes, imponiendo descontinuidade em nossas ações. Para contar pouco desta história, é necessário falar de período peculiar da fotografia brasileira, desde finales da década de 1970, quando nasceu o Núcleo de Fotografia de la Funarte, coordenado por el fotógrafo Zeca Araújo. Este núcleo, que foi sucedido por el Instituto Nacional de Fotografia e Foto, já mencionado, de la mesma Funarte, criado em 1984, tendo como primeiro diretor a Pedro Vázquez, quem, Pedro Vázquez, junto a sua equipe, apresentou uma proposta de política nacional de fotografia. A preocupação por la permanência de las coleções fotográficas brasileiras era evidenciada em este documento. Permanência comprometida em relação à sua conservação. Assim que Programa Nacional de Investigação e Preservação Fotográfica, ProPreserve, foi concebido como uma política pública, coordenada por la Funarte, instituição do governo federal, com o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica como braço técnico. O Centro, CCPF, como lo chamamos, foi inaugurado em 1987, tendo como sede uma casa histórica dos princípios do século XX e o bairro de Santa Teresa, em Rio de Janeiro. A cooperação técnica com o IPHAN, Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, e o patrocínio de organismos nacionais e internacionais hicieron viável esta instalação e operação do centro técnico. Anne Cartier-Bresson, em seu artículo publicado em la coleção de cadernos técnicos de conservação fotográfica de la Funarte, com o título de seu artículo Uma nova disciplina, Conservação, Restauração de Fotografias, disponível em português e espanhol online, comenta acerca do período de los anos de 1960 hasta 60 e 70 do século passado, quando novos pontos de vista sobre o papel cultural e histórico da fotografia e o desenvolvimento de estudos e investigações se leva a cabo em los Estados Unidos e França. Esse processo também ocorre em Brasil e o interesse por las coleções e a preocupação por seu estado de conservação cream um ambiente favorável para a criação de estes programas institucionais. A pessoa que concebeu e implementou este programa foi Solange Zúñiga, quem identificou, aún em fins de los anos 70 e princípios de los 80,
el problema, el precario estado de conservación de las colecciones brasileñas. Estableció una estrategia política, la creación de un centro técnico, CCPF, que expresaba su ejemplaridad en su descentralización, una acción regional multiplicadora. El CCPF se creó con una característica, no tener una colección fotográfica, sino trabajar con colecciones de otras instituciones, fortaleciendo equipos multidisciplinarios y estructuras locales. Uma obra que sigue sendo referente e que cambiou o cenário de conservação e preservação das coleções brasileiras. A política de preservação de foto, Funarte, tinha entre seus objetivos a preservação da memória fotográfica brasileira, a formação de personal especializado em área, conhecimento da coleção existente, investigar a história da fotografia em Brasil, investigar técnicas de conservação e restauração e melhorar a tecnologia do material fotográfico em Brasil. A formação e desenvolvimento de técnicos especializados em conservação e preservação eram a principal preocupação do Programa Nacional de Investigação e Conservação de Fotografia, o ProPreserve, a proposta política. Depois de décadas de trabalho, Pedro Vasque, no portal de la Funarte, Memória das Artes, onde há histórico do trabalho do Instituto Nacional de Fotografia, do IFOTO, ele nos reporta, abre comillas, aspas, descidas em português. Este esforço de capacitação foi liderado por el Centro de Conservação e Preservação Fotográfica de Funarte e beneficiou não só a profissionais brasileiros, sino também de vários países latino-americanos, capacitando a cientos de técnicos, toda uma geração que logrou trabalho em este campo, alcançando o mesmo nível das instituições mais tradicionais do hemisfério norte, haciendo de Brasil parte de uma nova era de madurez em relação a temas de conservação e preservação de coleções fotográficas. Fecha aspas. A formação de profissionais especializados sempre ha sido uno de nossos maiores retos e lo sigue sendo. CCPF capacitou as primeiras gerações de profissionais de conservação de fotografia em Brasil, que agora trabalham em diversas instituições com importantes acervos. Sua equipe pioneira se ha especializado em el estrangeiro, Estados Unidos e Europa, e com a participação de expertos internacionais em programas de capacitação coordenados por Funarte em Brasil. Promovemos e participamos em eventos internacionais, sempre em cooperação com outros países latino-americanos. As coleções fotográficas han sido identificadas, organizadas, higienizadas, limpas, estabilizadas, receberam proteção, guardas e carras e a proteção necessária de almacenamento, reproduzidas e ou duplicadas e digitalizadas em adequadas condições de conservação, graças à grande difusão de informação técnica e à sistematização de soluções, capacitações e cursos. Devemos mencionar a cooperação técnica com diversas instituições, como falamos com o Instituto Nacional de Patrimônio Histórico Brasileiro, nacional, e que trabalham com o Arquivo Central do IFAM, e mencionar como uma das primeiras parceiras, a Fundação Biblioteca Nacional,
em este evento. Joaquim Marçal vai falar mais adelante, e a biblioteca tem um projeto impressionante de preservação de seu acervo fotográfico. E nós participamos desde sempre, desde o começo de tudo, em 1980. Divulgamos sistematicamente todos os resultados produzidos em conferências, talleres, cursos, seminários, e publicamos textos e quadernos técnicos, sempre atentos às demandas de investigação e necessidades de informação das instituições colaboradoras. Hemos realizado cientos de talleres sobre temas de conservação em todo o país. E a imagem digital nos hizo repassar conceitos e programas de formação, concursos e talleres específicos ao tema, oferecido especialmente na última década. Hoje, o centro é mais conciso em quanto a personal e estrutura física, lo que nos hizo cambiar nossa estratégia. Desarrollamos e lançamos o edital público Bolsa Beca Funarte para a Conservação Fotográfica, que tem o nome de Solange Zúñiga como homenageada, não sei. Aberto a todo o país, este processo de seleção inclui projetos de investigação com textos em los campos de la conservação e preservação fotográfica. Estamos na segunda edição. A edição de 2020, que é a segunda edição, está aberta para inscrições hasta o 19 de outubro. Se otorgarão 5 becas de R$40.000 cada uma. Com esta iniciativa, Funarte pretende promover a produção de bibliografia dirigida a profissionais e estudantes de estas áreas, assim como estimular a difusão de conhecimentos e experiências relacionadas com estes temas. O processo de seleção inclui 3 módulos de competência. São eles: ações e estudos sobre conservação e restauração da fotografia em Brasil, com 2 becas em este módulo. Segundo tema, ações e estudos sobre digitalização e preservação digital de coleções fotográficas em Brasil. Há 2 becas disponíveis. E 3, ações e estudos realizados sobre processos fotográficos históricos de los siglos XIX e XX. Se otorgará uma beca em este módulo. O produto final a desarrollar por los destinatários deverá ser um texto utilizando como estándar os cadernos técnicos de conservação fotográfica editados por Funarte. Esta coleção, coordenada e desenvolvida por CCPF, se pode descargar via link portais.funarte.gov.br. Preservação fotográfica, cadernos técnicos. A fotografia como produto tecnológico que se transforma em seus 181 anos de história e por sua distinta materialidade, nosso objeto, base de estudos e investigações, é frágil e sempre desafiante. Durante muitos anos, CCPF e outras instituições companheiras, através de seus projetos e resultados, estabeleceram modelos de referência, estándar CCPF, para a preservação através de cursos, capacitação, manuais de acondicionamento, pruebas de papel e plástico, os testes de atividade fotográfica, o PAT, identificação de provedores de materiais de qualidade, a produção de artigos, cadernos técnicos, e todo esse trabalho sempre guiado por protocolos internacionais. O anúncio deste edital, Bolsa Funarte de Conservação Fotográfica Solange Zúñiga,
supre esta necessidade de investigação e produção de conhecimento. Como falávamos, o centro hoje não tem a mesma estrutura dos anos 80, nem mesmo o mesmo número de pessoas, empregados, trabalhando. Somos menores, no sentido de nossa estrutura é mais enxuta, falando em português. E este edital supre a necessidade de continuarmos a realizar esse trabalho da Funarte, mesmo nessa situação, vamos dizer, diferente, né? Com isso, vamos a suprir com bibliografia e produção de conhecimento através destes editais, e de 5 becas per ano. Todo esse trabalho vai estar em nosso sítio de Funarte a partir assim que os investigadores nos entregam o produto. Pero todo isso não é suficiente. Estamos trabalhando há 34 anos ou mais, pero há muito trabalho por delante. Muitas coleções em risco, falta de recursos em las instituições ou patrocínio. La nueva generación proveniente de los cursos de grado en conservación y restauración de bienes culturales muebles demanda una formación de posgrado en el área de conservación fotográfica. Es el momento de compartir esfuerzos y planificar estrategias, tanto para la formación especializada como para absorber a estos profesionales con la generación de nuevos puestos de trabajo. Enseñar, capacitar, formar el conservador fotográfico, pero permitir que trabajen, que sean generados puestos de trabajo. Se debe defender também, a mim é muito importante, as inversões em universidades públicas, em ciência e cultura, para continuar um trabalho pioneiro e contemporâneo com outros centros de referência mundial que se han realizado em el país. Muitas graças e desculpa se não falei muito bem, não é português, pero graças. Eu vou apresentar agora alguns meu PowerPoint e vou falar agora em português. Põe para mim aquilo aqui. Oi? Esse é o nosso Centro de Conservação e Preservação Fotográfica em Santa Teresa. É uma belíssima foto de Walter Firmo, nosso consagrado fotógrafo brasileiro, e também colega nosso, servidor aposentado da Funarte. Essa sede, uma casa do início do século XX, foi equipada com equipamentos de ponta, na época, nos idos de 1980, através de investimentos nacionais e internacionais. Trabalhamos aí até o ano de 2010, quando saímos e deixamos a casa. Um desses momentos de crise institucional que eu mencionei durante a minha fala. Que filho? Não sei. Um momento. O que houve? Aqui. Bom, essas são imagens do dia da inauguração do centro, o CCPF. Aqui nós vemos a Solange Zúñiga,
que idealizou o programa, que gerou esse centro de conservação. Do lado dela, o Sérgio Burgh, que hoje é responsável, trabalha no Instituto Moreira Salles e que também fará uma palestra durante esse evento. É que nós vemos o ministro Celso Furtado, ministro da Cultura, em visita ao Centro de Conservação. Essa outra imagem é a equipe contratada em 1986, 87, com os dirigentes da Funarte, o presidente da Funarte, o nome dele está aqui, Evaldo Correia Lima, o secretário de Cultura do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação e Cultura, Marcos Vilaça. Nós temos aqui também o mesmo grupo, o presidente Evaldo Correia Lima, Marcos Vilaça, a equipe da Funarte, e essa sala de preservação, isso em 1987, inauguração do centro. E também mostramos a proposta para uma política nacional da fotografia. Algumas pessoas mencionam a importância da ação da Funarte na fotografia brasileira, não somente pelo Infoto, mas assim, muito importante o Programa Nacional de Preservação da Fotografia. Em 1985, ocorreu um seminário importantíssimo que mudou a vida de muitas pessoas. A partir desse seminário, muitos estudantes ou profissionais mudaram a sua trajetória e se voltaram à preservação fotográfica. Eu já estava, nesse momento, na Funarte. Esse foi o primeiro seminário internacional de conservação e preservação de fotografia, em 1985. O centro começa a funcionar em 1987. Em 1997, nós comemoramos os 10 anos do centro com o segundo Seminário Internacional de Conservação e Preservação Fotográfica, que nós temos a imagem, o pôster do seminário. Foi um evento internacional grande, com muitos participantes, profissionais que já tinham vindo ao Brasil, como a Nora Kennedy, Peter Mustardo, Fernando Osório, Brent Homer, enfim, nós tivemos muita gente que é um esforço brasileiro, o nosso trabalho, o Centro de Conservação, mas é também um esforço internacional. Como todos nós sabemos, nossa área é muito agregadora e uma área de compartilhamento. Então, nós não estamos nunca sozinhos, né? Temos sempre alguém nos auxiliando, alguém nos ensinando. Então, tivemos vários mestres, Brent Homer, James Riley, Peter Mustardo, Nora Kennedy, Bertrand Lavedrini, Luiz Pavão. Eu, claro, estou mencionando esses nomes, correndo o risco de esquecer alguém, mas me perdoem, em nome desses, homenageio todos esses nossos mestres. Em 2016, nós começamos a celebrar os 30 anos do centro, que já é essa imagem à esquerda, quando trouxemos para debate os temas principais de trabalho da nossa área. A parte de conservação fotográfica, a parte de preservação digital e um novo eixo temático, fotografia, periferia e memória. E sobre esses eixos temáticos eu vou falar mais à frente. Alguns exemplos do trabalho realizado em difusão de informação, por exemplo, esse vídeo, Negativos de Vidro, que também foi traduzido e realizado em espanhol, né? Negativos de Vidro, Conservación, assim como todos os nossos cadernos técnicos. Esse vídeo hoje está disponível no YouTube, não está no nosso site, mas vocês localizam na internet. Isso marcou uma época, porque a partir de uma experiência em um projeto no Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, e também com relação às primeiras experiências no Jardim Botânico, nós produzimos conteúdo e realizamos um vídeo, sempre nesse movimento de aprender com o projeto e logo a seguir publicar e difundir.
seja através de um material didático ou através de um curso. Aqui, os nossos cadernos técnicos também estão disponíveis online, em português e espanhol, até o caderno 5, e a partir do caderno 6, apenas em português. Nós não seguimos com esse projeto de tradução. O caderno técnico 6, sobre diagnóstico de conservação e coleções fotográficas, trazendo a nossa experiência com a Clara Muciaro, que é uma das nossas mais antigas colaboradoras e presente em vários programas de treinamento. O outro trabalho da Sylvie Penichon, Martin Ungers e Alison Murray, sobre práticas de montagem de fotografias contemporâneas. E, mais recentemente, o uso criativo de acervos fotográficos, quando Pedro Carpe Vasques fala de curadoria. Ou seja, o centro teve que se adaptar com o passar do tempo e abriu novas frentes de atuação, inclusive absorvendo coletivos de fotografia, iniciativas de curadoria, e entendendo que era uma instituição pública que tinha um orçamento viável para realizar publicações, cursos. Então, nós usamos ao máximo tudo que a instituição pública Funarte podia nos oferecer. Acho que essa foi a nossa maior estratégia. Às vezes, com mínimos recursos, tínhamos recursos para publicar, nós estávamos publicando. Se não tínhamos recurso nenhum, dávamos palestras, os técnicos, promovíamos cursos internos, externos, consultoria. Em 34 anos, nós nunca vimos o Centro de Conservação parado, nem mesmo em 1990, quando a Funarte foi extinta, no início do governo Collor, uma grande mudança política nacional. A Fundação Nacional de Arte foi extinta e o centro quase morreu ali. Mas nós continuamos. Continuamos a manter aquele espaço e nos reerguemos. Então, a preservação também é uma luta, né, de sobrevivência. Né? Nós estamos falando em preservar acervos, mas também estamos lutando o tempo todo para manter o nosso trabalho, né, o nosso ideal. Somos todos vocacionados. Então, com maior ou menor orçamento, estávamos trabalhando sempre e produzindo algo. Um ano atrás, tivemos finalmente o recurso, depois de 10 anos tentando, lançamos o edital Bolsa Funarte de Conservação Fotográfica Solange Zúñiga. E essa é a equipe que julgou esse primeiro edital: Joaquim Marçal, da Fundação Biblioteca Nacional, Kate Tito, que vem do Museu da Imagem do Som de Goiás, ex-diretora do museu, Denise Stumvold, de Porto Alegre, Museu Hipólito da Costa, eu, Aline Lacerda, da Fundação Oswaldo Cruz, Isabel Mendes, que é a atual coordenadora do Centro de Conservação, Cadiana, nossa colega do CCPF, e Beti Malta, da Fundação Joaquim Nabuco. Os nossos editais, eles têm uma abrangência nacional, nós trazemos membros das várias regiões para julgar, né? E isso, de fato, traz um resultado interessante. Né? Nós conseguimos, num país tão grande, atingir, né, diversos públicos, diversas regiões. Não estar ali somente no Rio de Janeiro. Né? Isso o fator complicador nesses tempos atuais é que nós há muito não temos recursos de passagens para viajar e estar em todos os locais. Mas, felizmente, com a internet, hoje nós estamos vendo que podemos superar essas barreiras, né? e estarmos agregados sempre. À direita, vocês veem a entrega da Medalha de Honra ao Mérito, 80 anos da Escola de Museologia da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em 2012. O Centro de Conservação recebeu a medalha, eu estou aqui recebendo, a Solange recebeu, eu também tive a honra de receber uma medalha, e aqui é a equipe da época, né? Nós vemos o Richan Samir, aqui atrás, logo à frente a Clara Muciaro, estou aqui eu, a Solange Zúñiga no centro, Isabel Mendes, atual coordenadora, Tânia,
Nazaré Cury, nossa querida colega, que tatuou anos no CCPF, depois trabalhou no Instituto Moreira Salles e agora vive em Anchieta, no Espírito Santo, e Lucila. E atrás, nossa querida Daniela, que está aqui nos assistindo. Eu mencionei sobre projetos realizados, acervos que foram limpos, higienizados, estabilizados, acondicionados, e mencionei o Arquivo Central do IFAM, que foi um dos nossos grandes projetos. Tratamos negativos flexíveis, com bases em acetato, negativos de vidro, slides e, mais à frente, inclusive, fotografias. Todos os projetos do centro envolviam, ao mesmo tempo que nós oferecíamos estágio ou treinávamos novos estudantes, novos profissionais, nós absorvíamos essa mão de obra nos projetos que ocorriam. Então, o aluno entrava ali como voluntário não, que nós não podemos ter voluntário como instituição pública federal. Eles entravam através de um estágio, logo passavam assistentes de um projeto de conservação e saíam do centro de conservação já prontos, ou muitas vezes já empregados em determinadas instituições. Então, essa preocupação de formar e também de manter esse conservador trabalhando na área. Se nós não tivermos postos de trabalho e nem como absorver esses profissionais, é um trabalho que pode, enfim, não ter continuidade. Nós contamos esses anos todos, esse projeto aqui foi patrocinado pela Caixa Econômica Federal. Esse projeto já foi financiado pelo BNDES. Outros projetos que o centro realizou, principalmente a partir dos anos, durante os anos 90 até início dos anos 2000, foram patrocinados pela Fundação Vitae, que foi, vamos dizer assim, que fez toda a diferença nesse cenário de preservação no país. Aqui o projeto, a parceria que eu mencionei, no projeto de abertura e planificação das fotografias enroladinhas, como nós falamos, que são as fotografias enroladas em albumina, o que é característico do processo albuminado quando não está montado, aderido no suporte secundário, né? Essa fotografia tende a enrolar. Essa é a coleção Tereza Cristina Maria, a coleção que é patrimônio mundial e que foi doada pelo imperador Dom Pedro II, quando é banido do país com a Revolução, e ele doa, né, não a Revolução, com a República, desculpa, eu sabia que eu estava falando algo errado, com a República, com a instalação da República, o nosso imperador é banido do país e deixa a coleção Tereza Cristina Maria, que é um tesouro imenso que a Biblioteca Nacional é repositária e salvaguarda, e dentre esses originais existiam essas caixas, essas latas de Flandres com fotografias albuminadas, que são processos fotográficos do século XIX, papel, clara de ovo, que é albumina, né, e prata. A tendência desse material, se não montado, é enrolar. Nós abrimos um projeto de alguns meses, 600 fotografias lá no CCPF. Nessa imagem, vocês veem a equipe da Biblioteca Nacional, coordenada por Jaime Spinelli, que, enfim, todos os dias a equipe da Biblioteca Nacional subia até o centro de conservação com um lote de fotografias enroladas, que eram abertas através da aplicação de umidade e posteriormente, voltavam à Biblioteca Nacional para ficarem por mais um mês em secagem. Aqui o Museu da Imagem e do Som de Goiás. Acho que a gente está com o tempo meio apertado, né, Fernando? No, adelante. Adelante? Você continua. Tá. Tratamento dos álbuns fotográficos da coleção do Museu da Imagem e do Som de Goiás. Eu mencionei a antiga diretora, Kate Valéria Tito.
e um projeto que nos emociona, que é o projeto de restauração e análise do acervo do pesquisador alemão Kurt Neumann da Ju, que faleceu em 1945, e trabalhou no Brasil documentando produzindo esse arquivo que ficou no Museu Nacional e acabou por desaparecer quando do incêndio, enfim, da tragédia do incêndio, grande incêndio no Museu Nacional. Esse projeto é coordenado pela professora Tânia Clemente de Souza e nós salvamos, apesar dos originais terem sido destruídos pelo incêndio, nós salvamos 600 imagens, pois esse material foi todo digitalizado por nós em 2015. Quer dizer, é importante ver como o nosso trabalho faz diferença, né? Essa documentação permanece, não mais o negativo de vidro, não mais o negativo em acetato, mas agora a imagem digital e que pode, inclusive, trazer essa informação para as próximas gerações. Aqui a Clara e eu trabalhando. Esse foi o último grande projeto que nós realizamos no Centro de Conservação. A partir da saída de Santa Teresa em 2010, nós conseguimos nos instalar e retomar nossas atividades e realizamos em 2015 esse grande projeto. Em 2017, nós tivemos que novamente, em função de, enfim, falta de compreensão pela instituição do nosso trabalho, vamos dizer assim, nós saímos da São José e fomos para o Teleporto, que é um outro prédio no centro da cidade, um prédio comercial. Ou seja, o centro perdeu todo o seu espaço, restando apenas uma pequena sala para um trabalho mais de ateliê, que nós utilizamos para curso, mas, enfim, daquela estrutura grande, de uma grande sede, hoje temos uma sala técnica somente. Nós, em determinado momento da nossa história, em 2005, fizemos os últimos testes de atividade fotográfica. Eu aprendi a fazer o PAT nos Estados Unidos, quando estagiei no Image Permanence Institute, e conseguimos aplicar isso no Brasil, mas, infelizmente, isso foi também descontinuado, e não há no Brasil ninguém fazendo esses testes atualmente. Nós temos que contar com as referências oferecidas pelos fornecedores. Aqui é a realização do teste, que é um teste básico para aferir a qualidade do material utilizado nas caixas, envelopes, nosso material para condicionamento de fotografias. E as nossas oficinas, que seguem acontecendo, com os vários temas: introdução à conservação fotográfica, oficinas de curadoria, a anterior com a Clara Muciaro, essa já com Pedro Vasques, em Maceió, Alagoas, sobre curadoria, uso criativo de acervos fotográficos, oficinas de fotografia digital com Milar Schisler, Marcos Issa, todos professores colaboradores do centro, eram contratados para ministrar essas oficinas. A Patrícia de Felipe, Marcos Issa, na Cinemateca Brasileira em São Paulo, Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, e o nosso tema, né, que foi introduzido em 2015, Fotografia, Periferia e Memória. Um tema nós temos muito carinho, é um trabalho muito bonito, que traz assim, o trabalho do Dante Gastaldoni e de João Roberto Ripper, no trabalho da Escola de Fotógrafos Populares, que funcionou na Maré até recentemente. Então, esse é o grupo. Com isso, nós ampliamos, né, a abrangência do nosso trabalho, tentando trazer também esse significativo crescimento da produção fotográfica nas comunidades populares brasileiras e projetar sua atuação na produção de novos padrões de memória social. Aqui, né, um trabalho realizado pelo Observatório de Favelas, da Maré, Rio de Janeiro, instituição que abrigou a Escola de Fotógrafos Populares e abriga a Agência Imagens do Povo, criados em 2004 pelo fotógrafo João Roberto Ripper, que alcançou constante e expressiva repercussão no Brasil e no exterior. Nessas oficinas, nós tivemos a participação do próprio João Roberto Ripper, Dante Gastaldoni, Tatiana Altberg,
a Ratão Diniz, a F. Rodrigues, enfim, foi um projeto lindo, nós rodamos Norte e Nordeste e fizemos num único ano, não sei, nem lembro mais quantas oficinas, mas nós atingimos 700 alunos. Foi um quantitativo imenso. Aqui, uma das nossas últimas publicações, o Dicionário Técnico da Fotografia Clássica, que está disponível no site da Funarte. É o trabalho do Pedro Vasques, que por mais de 30 anos compilou termos técnicos. E encerro aqui, enfim, Fernanda, obrigada para a entrevista, agradecendo à Fundação Nacional de Artes, fundação onde eu me formei, onde eu cresci profissionalmente, onde eu encontrei essa paixão, desenvolvi esse trabalho que sustentou minha família, enfim, onde eu vivi os últimos 30 anos da minha vida profissional. E estou saindo agora no próximo dia 4 de novembro, mas não paro. Eu saio, inclusive, porque eu acho que é uma fase nova que eu tenho que começar na área de conservação. Isabel Mendes, que está aqui presente, coordenadora do Centro de Conservação, e a todos os servidores e colaboradores do CCPF nesse período. E eu fecho com uma imagem aérea, uma vista aérea de Corumbá, Fernando mencionou no início, uma foto do meu avô, Taviano Serra, que tinha um estabelecimento comercial, o Foto Serrinha. Corumbá é a capital do Pantanal, está às margens do Pantanal, aqui nós também vemos imagens do Pantanal, e eu fecho com essas belas imagens, lembrando, né, toda a agressão que o nosso meio ambiente está sofrendo, e por tanto que temos que lutar ainda. Nós temos que preservar o meio ambiente, preservar nossa memória. Bem-vindos à luta e força para aqueles que já estão na luta. Obrigada. Muchas gracias, Sandra, muy amable por tu participación y este recorrido que nos has hecho por el Centro de Fotografía, de Preservación Fotográfica en Brasil. Pero también queremos resaltar algunos puntos nodales que tú tocaste. Tú mencionaste en tu presentación, pues, a muchas personas claves y a muchas instituciones claves también en el desarrollo, en esa lucha por alinear los astros en el firmamento, y creo que nuevamente se confirma que la conservación de la memoria, cualquiera que sea el soporte, es una tarea que implica la colaboración, que implica un intercambio y también implica una visión horizontal. Tú nos acabas de presentar unas imágenes de la ciudad donde naciste, en donde tú nos haces esta acotación del paisaje. Y efectivamente yo creo que nuestras actitudes hacia la cultura deberían de estar destinadas, caracterizadas por una visión de paisaje. Si es el paisaje cultural, es el paisaje natural, es el paisaje del producto cultural, en este caso la fotografía. Pero si viéramos tuviéramos esa visión de paisaje, tendríamos esta visión panorámica, que es lo que se nos antoja siempre de las políticas públicas y de las políticas culturales de Estado. Eso es algo que nuestra región padece constantemente. Tenemos políticas públicas que a veces son alineadas en esa alineación de astros en el firmamento y que no pasan a ser políticas culturales de Estado, sino se quedan en políticas culturales de gobiernos, de administraciones, ¿no? Y eso es lo que tú nos dices, ¿no? Esta
nos acompañamos. Tú dijiste, nunca estuvimos solos. No. Bueno, creo que algo que nosotros tenemos que retomar en la situación que padece América Latina es que debemos sentirnos acompañados, que debemos continuar en esta tónica de la colaboración y el intercambio. Los referentes solamente se pueden construir con la interacción de los actores, ¿sí? La diseminación del conocimiento, la divulgación de un conocimiento tan especializado, sobre todo en la fotografía, es muy importante que esté matizado, que esté distinguido por, por lo gremial. La fotografía tiene esa característica. Los fotógrafos son muy gremiales. Los fotógrafos se vuelven gremios, se vuelven grupo, hacen grupos con curadores e historiadores. Es una cuestión un poco diferente a otros campos en las artes visuales, ¿no? Pero en fin, a lo mejor es porque la fotografía es un medio que se reproduce y deja muchas copias, ¿no? Y tiene este afán de ubicuidad, ¿no? Bueno, antes de pasar a la entrevista, quiero mencionar que hemos estado contando con la presencia de más de 80 personas durante esta primera parte. Te han visto, te han oído 80 personas en promedio, ¿sí? Lo cual es muy importante porque esas 80 personas pertenecen a muchas latitudes del continente latinoamericano, lo cual nos llena de gusto y de alegría. Sí. Voy a pasar a las preguntas. ¿Cómo se te ocurrió a ti dedicarte a la conservación de la fotografía? Eu falei, eu não faço parte daquele grupo de pessoas que descobrem a sua profissão rapidamente e que escolhem a sua profissão e se estabelecem. Por exemplo, o médico que faz sua faculdade sai e começa a trabalhar como médico. Eu me formei em arquitetura, mas não parei, continuei buscando algo que eu sentia que me fazia falta. E trabalhei como fotógrafo, estudar fotografia, eu queria ser fotógrafa, né? Era esse momento do auge da fotografia no Brasil, com o Instituto Nacional da Fotografia, muito evidente na política nacional, uma geração de profissionais se voltaram, passaram a exercer a fotografia a partir dessa política da Fundação Nacional de Arte, que trouxe para evidência a fotografia brasileira, né? Em vários sentidos. Um desses projetos era o programa. Eu fui estudar fotografia a partir da Faculdade de Arquitetura, inclusive fui fazer uma outra faculdade, onde eu fui monitora de fotografia, e estudei com o Dick Welton, hoje vive nos Estados Unidos, mas por um período formou uma geração de fotógrafos brasileiros, sediado aqui no Rio. Muitos fotógrafos importantes estudaram com ele. E nesse espaço, trabalhando lá, fotografando, trabalhando em laboratório, tudo isso, um dia o Dick Welton recebe a ligação do Guilherme Fracornel, que você conhece, né, que vive em México, perguntando se ele teria alguém para indicar com perfil assim próximo a esse programa que a Funarte estava iniciando. E o Dick Welton deu o meu nome. E, a partir daí, eu comecei a me envolver com o tema e, enfim, encontrei uma Funarte, um Instituto Nacional da Fotografia, um mundo pela frente. Eu acho que a conservação fotográfica nos atrai porque é ciência, né? É arte,
um trabalho... Eu gostava muito da fotografia, mas tinha dentro de mim uma inquietude de buscar, estudar sempre mais. Eu acho que aí eu associei a fotografia com a ciência, com as artes e com a preservação. Eu acho que se eu fosse arquiteta, eu ia trabalhar com patrimônio arquitetônico. Mudei para a fotografia e continuei como conservadora de fotografia. Quer dizer, não adianta, o que eu escolhesse fazer, tá? Eu iria sempre pensar em trabalhar a questão da preservação. É um pouco isso, é uma busca profissional. Eu busquei, fiz 2 faculdades, até que encontrei, nesse projeto da Funarte, um caminho profissional, ao qual me dediquei, me especializei e estou aqui hoje, entendendo que nós temos um papel, né, importante na sociedade a cumprir. Eu acho que fazer parte de uma estrutura pública nos possibilita isso, né? Deixar mudar as coisas. Eu acho que esse projeto nos desafiava, porque era tudo novo. Então, a gente tinha oportunidade, como jovens que abraçaram essa causa, de implantar uma coisa nova. Acho que isso me atraiu também bastante. Muy bien. Bueno, el caso de la fotografía es como disciplina, como ciencias fotográficas, siempre ha sido un campo en el que uno nunca termina por aprender. No. Y las jóvenes generaciones nos preguntan a veces, pero ¿por qué dice usted eso? ¿Por qué? Pues bueno, porque en primer lugar, mucha de la fotografía del siglo XX es una patente, es un secreto industrial, no es lo mismo que la fotografía del siglo XIX, donde los manuales de fotografía estaban publicados. Uno sabía con un manual cómo hacer un papel salado, cómo hacer un papel al colodión o cómo hacer un negativo de colodión. Está la literatura para eso. Pero a partir de la industria fotográfica, los patentes cierran ese conocimiento un poco para hacer el ready-made, ¿no? Lo que ya está hecho. Compre lo que usted nada más disuelve los químicos y lo revela 7 minutos en el cuarto oscuro y después lo pasa al paño de tenedor y es decir, todo eso nosotros hemos tenido que aprender, inclusive quienes tuvimos que estudiar ciencias fotográficas, a ir explorando y estirando la escala de grises, ¿no? Es decir, o estirando la respuesta de emulsiones, bueno, conociendo más las tripas de la fotografía. Yo quiero preguntarte, ¿qué le recomendarías a los jóvenes conservadores, a los jóvenes gestores de la fotografía, de la conservación de la fotografía? En este momento en que tú vas a cerrar un capítulo de tu vida profesional en una institución pública, ¿qué le dirías a quien se queda en tu lugar? ¿Qué le recomendarías? Eu acho que nós todos que trabalhamos nessa área somos, de certa forma, vocacionados e lutamos, né? Eu muitas vezes penso, meu Deus, como que a gente conseguiu fazer tanta coisa? De certa forma, porque dentro da instituição tivemos muita solidariedade dos vários setores da Funarte, sabe? Tinha um grupo importante de funcionários que respeitavam o nosso trabalho. Então, a instituição como um todo era uma instituição forte, ainda é uma instituição forte, com um grupo de funcionários que não nos deixavam desistir, inclusive. Quando não tínhamos recurso nenhum, contávamos com essa estrutura para realizar nossos projetos. Eu acho que a conservação é um espaço... a minha avó, uma vez, esposa falecida, do fotógrafo Otaviano Serra, quando eu contei o que fazia,
que eu fazia profissionalmente, ela olhou para mim, já bem velhinha, e disse: que coisa difícil que você escolheu. Não há dúvida, é difícil. Assim como a fotografia, naquela época, para o meu avô, para a minha avó, também era difícil. Era uma profissão que demandava muito trabalho, não trazia muito retorno em termos de recursos. Conservação, eu acho que é importante buscar um espaço institucional em que essa pessoa possa crescer, como eu cresci dentro da Funarte. Buscar uma instituição em que a pessoa possa desenvolver um trabalho com continuidade, né? Com sentido para a instituição e para toda a comunidade local. Eu acho que é um envolvimento não só técnico, mas também como faz o Centro de Fotografia de Montevidéu, né? Que faz isso o tempo todo. Essa integração com a comunidade, esse trabalho que tem um sentido muito maior do que a própria preservação. Acho que isso que nos motiva, no final das contas. É difícil, nós mencionamos sempre o seguinte: o estudante se forma e não tem lugar para trabalhar. Isso é frequente. Então, nós temos que lutar para que a conservação... promover a conservação fotográfica, para que novos postos de trabalho aconteçam. Temos que oferecer a esses estudantes possibilidade de cursos de capacitação ou de pós-graduação, que no Brasil a gente ainda não tem específico para a fotografia, e dar condições, né, acesso aos acervos, né? É difícil, Fernando, é difícil dizer o que o jovem vai fazer. Eu acho que ele tem que estudar, eu acho que ele tem que se relacionar, criar sua rede de trabalho, de instituições, de colaboradores, participar dessas redes virtuais, redes internacionais. Eu mesma faço parte da rede Apoio Online, que interage com toda a América, e com as Américas e também com os países ibéricos, e acho que tem que se relacionar, se formar, se capacitar, tentar entrar numa instituição em que possa desenvolver sua carreira. Não sei, Fernando, é difícil, mas nós vivemos um outro tempo. A minha geração não estudou conservação fotográfica, a minha geração estudou arquitetura, estudou belas artes, estudou letras, estudou história, e chegou à conservação fotográfica depois, como eu cheguei e vários colegas. Eu acho que hoje o jovem tem acesso às universidades, aos cursos de graduação em conservação e restauração de meios culturais móveis. Eu acho que o caminho da universidade ele é o caminho certo. Para os gestores, cada vez mais promoverem ações como essas que vocês estão promovendo, informando sobre o que é realizado no país, nos outros países, e que essa informação traga atenção, foco para a área e que desperte novos interesses profissionais, né? É um campo muito atraente, eu acho que sim. É um campo internacional, é um campo científico, é um campo agregador, é um vício, né? Muy bien. Bueno, vamos a pasar unas fotografías que a lo mejor te gustaría comentar. Son fotografías de un álbum fotográfico que tienen que ver con el Centro Fotografía. Y mientras pasamos las fotografías y tú nos comentas lo que quieras comentarnos sobre ellas, yo le voy a pedir al público que nos haga favor de ir presentando, de ir formulando sus preguntas. Ya en el chat nos ha dicho Mauro que ustedes que tengan una pregunta la empiecen a escribir y además que la escriban, nos avisen para que les demos la palabra y ustedes la formulen. Muy bien, Sandra, aquí estamos en algún momento, no sé, hace 20 años, no sé si 20 o 15 años, Pedro Vázquez en una mesa hablando sobre daguerrotipos, creo, y un coleccionista, ¿no? Sim. Joaquim Paiva, me deu um branco agora. Joaquim Paiva
e Pedro Vasques atrás, que foi o primeiro diretor do Instituto Nacional de Fotografia. Eu não lembro exatamente o evento, Fernando, mas você diz que foi um encontro de daguerreótipos, né? Sí, creo que Marcia Ah, sim, presentaba é verdade, é verdade. unos estudios sobre los daguerrotipos Sim, sim, brasileños, sim, sim. sobre colecciones de... É, Muy bien. La mesmo. siguiente, por favor. Aqui é um evento no Arquivo Nacional. Nós vemos aqui logo na segunda fileira a Fátima e o Mauro Domingues. Um pouco mais atrás, o Roberto e o Vinícius, da Fundação Oswaldo Cruz. A gente vê também a Miriam Prado Teixeira, o Nelson atrás da Miriam. Enfim, aqui a gente já vê o que você comentou: Arquivo Nacional, Fiocruz, Funarte, Jardim Botânico. Nós estamos sempre juntos, a colaboração interna é muito grande, a colaboração interinstitucional é muito grande, assim como as cooperações internacionais, né? É uma área que só se fortalece, só consegue ter continuidade se ela tiver arraigada com esses braços, né, de cooperação. Muchas gracias. La siguiente. Aqui, Eridan Leão, que foi coordenadora do Centro de Conservação por 8 anos, e eu entrei em 2002, após o período da Eridan, e a Eliane Pichol, a diretora do Departamento de Arte da Funarte na época, e o Joaquim Paiva, o colecionador tem uma coleção de fotografia contemporânea importante no Brasil. Muy bien. Y la última. A nossa casa em Santa Teresa, todos nós, a gente vê aqui na primeira fila, Clara Mociaro, da esquerda, da minha esquerda para a minha direita, a Clara Mociaro, Ana Saramago, Maria Luísa, do Arquivo Nacional, Nazaré Cury, Alfredo, do CCPF, eu já na fila acima, não sei quem é essa segunda pessoa do meu lado. Aí tem Eridan, atrás de Eridan, Nelson Lopes, o Cláudio, da Biblioteca Nacional, você, Mauro Domingos, Arquivo Nacional, Kleber Sardinha, nosso colega da Funarte, e Marco Antônio Portela, que é um fotógrafo e hoje ele é um dos dirigentes da casa, um espaço de fotografia e de escola de fotografia. Muy bien, pues mire aquí el soporte de la memoria en 4 fotografías. Muchas gracias a Sandra. Vamos a pasar a las preguntas y queremos darle la pregunta, tenemos que darle la oportunidad para que pregunte a Marcela Pandulio, por favor. Marcela. Buenas noches a todos, a los colegas, amigos. Y bueno, Sandra, voy a hacer en castellano, pero si precisa, ¿sí? Ahora en este nuevo momento tuyo, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que vos pensás que va a acontecer con el CCPF, con el centro? Y por otro lado, ¿cuáles son los campos en los que ahora más o menos vas a empezar a desarrollarte en esta nueva etapa, ¿no? Y además de eso, quiero agradecerte toda la amistad y las enseñanzas que tuve de tu parte. Gracias. Muito bom rever você, Marcela, amiga querida, né? Nos conhecemos trabalhando e construímos uma grande amizade. Aliás, é sempre assim, né? No campo da preservação, nós construímos grandes amizades, especialmente. Nesse momento, o centro está menor, mais enxuto. São 3 funcionários, 4 comigo, que estou saindo. Mas ele é coordenado pela Isabel Mendes, que é uma profunda conhecedora de toda a história do centro, trabalha no CCPF há 13 anos, e é a pessoa que mais conhece da história do centro, enfim, não sei, creio que depois de mim, porque vivenciei esses 34 anos, mas a Isabel conhece muito e é uma das grandes responsáveis pela organização do arquivo nosso, pela organização da nossa biblioteca, dos nossos slides,
Então, eu acho que a Isabel vai ter um papel muito importante nessa nova gestão, de tornar acessível essa memória do nosso trabalho, essa memória institucional, e também continuar o trabalho de fomento, tá? Que é o que nós conversamos, como manter esses profissionais na área, através da Bolsa Edital Funarte Solange Zúñiga, de conservação fotográfica. Nós pagamos 40 mil reais para cada um dos 5 vencedores por ano. Com isso, nós viabilizamos, né, um recurso para esses profissionais para que possam estudar e investir em pesquisa. Esse resultado ele retorna ao público imediatamente, porque será difundido no nosso site. Eu deixei a coordenação do centro em março e tive assim, a alegria de poder indicar um substituto. Acho que isso foi muito importante. E, para isso, a gente contou com a Leila Santos, antiga diretora. Ela deixou a coordenação, a direção do Centro de Artes Visuais há poucos dias, deve estar nos assistindo. A Leila começou a dirigir o CCPF, o Centro de Artes Visuais, ao qual o CCPF está vinculado, no começo desse ano, e entendeu a importância do centro, entendeu o meu momento pessoal de sair, do pedido da aposentadoria, e me permitiu que indicasse um sucessor que pudesse dar continuidade ao trabalho. Então, eu tenho a certeza que a Isabel vai dar continuidade a esse trabalho. Nós todos que participamos dessa história vamos continuar interagindo, vamos continuar dando suporte, e a ideia é que, que esse edital, Bolsa Funarte, de conservação fotográfica Solange Zúñiga, seja editado todos os anos. Isso será uma imensa contribuição da Funarte para promover a área, para estimular a pesquisa, para produzir bibliografia técnica, produzir conhecimento. A Isabel é uma grande gestora, ela é profissional concursada da Funarte, tem uma especialização em preservação de patrimônio e conhece muito bem nossas rotinas, nosso trabalho. Não há dúvida que ela dará uma ótima continuidade ao nosso projeto. E eu aprendi com meu pai que a gente tem que deixar continuidade, né? Ele sempre me ensinou assim, trabalho bom é aquele que permanece mesmo quando você sai, né? Então, eu acho que é verdade, ele sempre me disse isso, acho que no serviço público a gente tem que estar pronto para pegar a bolsa qualquer dia e sair. Você pode perder um cargo, aquilo não é nosso, é público. Então, assim, não há interesse nenhum da minha parte que esse projeto seja interrompido. Muito pelo contrário, esses últimos meses a gente lutou, Isabel e eu, para manter o centro aberto. A Isabel está aqui nos ouvindo, nós já temos várias oficinas a serem ofertadas esse ano, várias oficinas previstas para o ano que vem. Então, apesar do tamanho nosso ser bem menor do que o idealizado nos anos 80, nós também temos que entender que é um outro tempo. Aquele modelo de laboratório já não tem mais sustentabilidade, vamos dizer, hoje. Então, nós temos que contar com os recursos de internet, da informação, a produção de conhecimento, a formação, e continuar fazendo o nosso papel, que eu acho que ainda não existe no país uma instituição com esse perfil que possa assumir esse trabalho, até mesmo, como eu digo, de balcão, porque nós recebemos telefonemas de alunos, profissionais, responsáveis por acervos, todos os dias, pedindo orientação. O que eu vou estudar, como é que eu posso cuidar do meu acervo. Então, sempre foi um espaço aberto, em que todos buscaram informação esses 34 anos. Eu tenho a certeza que esse espaço vai permanecer. E do que a Isabel puder contar comigo, eu estarei lá, independente de estar aposentado ou não. Eu não paro de trabalhar na área de conservação. Nesse momento, de fato, estou fazendo uma transição profissional, eu já sou parte do corpo docente, sou colaboradora do programa de mestrado em Gestão e Preservação de Acervos de Ciências e da Saúde, da Fiocruz. Nesse momento, estamos ali no Lacerda e eu ministrando um seminário especial sobre gestão integrada de acervos fotográficos.
Produzimos esse ano um artigo que será lançado numa publicação, um capítulo de um livro que será lançado esse ano. Eu estou tendo a oportunidade de me afastar um pouco do trabalho administrativo e estudar. Eu sinto que eu precisava isso, sabe? O trabalho administrativo na instituição pública é muito pesado. E eu estava sentindo falta de estudar, de produzir, de escrever. Então, eu brinco que eu acho que eu serei mais útil à área aqui fora agora, sabe? Então, eu posso ajudar o centro, Isabel agora está com um esforço maior, mas a gente não vai deixar o projeto e eu nem vou deixar a área. E eu também faço parte da equipe principal do apoio online, que é a Associação para a Preservação do Patrimônio das Américas. Enfim, o que eu gosto, que é a interação, estudar, integração internacional, tudo isso continua, permanece. E, aos poucos, eu vou buscar novos caminhos, mas sempre vou continuar trabalhando, até porque eu preciso, na área de conservación. No voy a salir, no. Muchas gracias. Bueno, le tenemos que dar la palabra entonces ahora a la segunda pregunta que la quiere formular Jesús Lara. Adelante, Jesús. Hola, felicidades, Sandra. Saludos, maestro Fernando Osorio. Gracias. Espero que me escuchen, todos me escuchen bien. Bueno, la pregunta, tanto para Sandra como para mi maestro Fernando, que desde hace poco más de 15 años aproximadamente ha sido, y ha venido siendo, hasta la actualidad ha venido siendo mi maestro. Pues quiero el punto de vista de cada uno de ustedes, ya que para mí es una preocupación saber que institucionalmente no hay muchos jóvenes que se acerquen a la conservación o que tengan el deseo de aprender y poner en práctica los conocimientos en la conservación. Además de que institucionalmente, o quienes trabajamos en una institución pública, haya apoyos para que haya más plazas vacantes por concursar y que tengan ánimos por entrar a trabajar a una fototeca como en la que trabajo yo. Pues si son tan amables, te agradecería, Sandra, tu punto de vista y también el tuyo, maestro Fernando. Sandra, por favor. Jovens, no Brasil eu vejo um quadro diferente, eu vejo muitos jovens interessados e vindos da escola de conservação e restauração, no caso, especialmente, que eu conheço, da UFRJ. E eles, inclusive, têm sido absorvidos em instituições de grande porte, privadas, né? Eu acho que a dificuldade maior está em visualizar um futuro profissional mesmo, né? É uma área com poucos empregos, como você falou, e que os próprios espaços institucionais que deveriam abrir vagas nesse modelo econômico que a gente vive agora no Brasil, as vagas serão muito restritas, né? A tendência é abrir menos concursos e menos funcionários públicos, infelizmente. Eu tenho alguns alunos, alguns jovens que estão bem animados, assim, que estão enfrentando a causa. Vão, inclusive, sair do Brasil, como a minha geração também fez, para fazer mestrado, já estão trabalhando. Eu tive a felicidade de ver uma primeira defesa de TCC, trabalho de conclusão de curso, em conservação fotográfica no ano passado. Então, eu entendo, mas eu acho que com a presença do curso dentro da universidade, nós ampliamos, de fato, o acesso para esses jovens entrarem na área. No sé si yo te respondo, Jesús. Bueno, yo lo que agregaría a lo que Sandra plantea es que hay que repensar el espacio del archivo fotográfico. Sí. O el espacio de la fototeca. Hay que repensarlo. ¿En qué sentido? En que hay que abrirlo a
la gestión de convenios y alianzas con pares. ¿Qué quiero decir esto? Las carreras de historia, las carreras de artes, donde hay una carrera de conservación o restauración de papel, o inclusive de encuadernación. Si nosotros seguimos pensando que el archivo es solamente para los que trabajan en el archivo, estamos equivocados. Tenemos que crear proyectos ingeniosos, estrategias ingeniosas de extensión. Y una es la educación. Sí. Mientras nosotros entretejemos o entretejamos con mayor fineza una serie de conexiones que permitan que estudiantes o personas interesadas en la conservación tengan el contacto con el acervo, con la fotografía, dentro del marco y del hábitat y del inmueble de la fototeca. Admitirlos como pasantes, como haciendo estancias, como becarios, como voluntarios, ¿sí? Pero ahí hay que pensar muy bien cómo sortear la problemática con sindicatos, porque muchas veces los sindicatos creen que ese estudiante está haciendo las funciones de una persona que debe ser contratada. Es decir, que es materia laboral. Sí. Bueno, no, hay que decirle, es materia de educación, ¿sí? Y yo creo que esto tiene que ir acompañado de una estrategia. Y es lo que yo diría, repensar y no hacer las cosas como lo hemos venido haciendo, sino tener ingenio en esta construcción de estos perfiles, porque cada vez el perfil profesional va a ser más complejo. Si tenemos perfiles cada vez más complejos. Bien, tenemos una tercera pregunta de Claudia Baima. Si Claudia, por favor, nos formula su Boa pregunta. noite. Boa noite. Eu falo desde da cidade de Petrópolis, fica no estado do Rio de Janeiro. Eu sou professora universitária do curso de arquitetura e trabalho na área de restauração e conservação de edifícios preservados e tombados. Mas, entretanto, eu recebi esse ano um acervo fotográfico de cerca de 8.000 slides, muito antigos, de uma senhora, uma professora da área. E, enfim, eu gostaria de saber, mas isso talvez me fuja um pouco o objetivo desse encontro, até porque eu acho que a Sandra já respondeu um pouco. Eu queria era saber se a Funarte faz algum tipo de, como me fugiu a palavra, consultoria técnica para auxiliar como que eu vou manusear todo esse acervo fotográfico dessa senhora, que são fotografias da década de 70, de inúmeras cidades brasileiras. Ela era arquiteta do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Então, muitas dessas imagens são de edificações que já não existem mais, ou que foram demolidas, ou porque entraram em estado de ruínas. Então, nós temos preciosidades dentro desse acervo. E aí seria um pouco saber se eu tenho como entrar em contato com a Funarte, e a Funarte, de certa forma, não sei, tentar fazer uma parceria, um convênio com a universidade, para que pudéssemos nos orientar em como trabalhar e manusear todo esse rico acervo que eu recebi praticamente agora, durante a pandemia. Muito obrigada. Nada, obrigada pela presença. Claro, o contato com a Funarte você pode fazer por e-mail, CCPF, né, de Centro de Conservação e Preservação Fotográfica,
funarte.gov.br. O público sempre nos procurou. Se não conseguimos realizar essa consultoria ou implantar esse projeto ou atendê-la na execução desse projeto, desse trabalho, nós vamos traçar para você a coordenada, né? Que caminho você deve seguir. Muito então, obrigada. Esse trabalho que a gente mencionou, esse trabalho de balcão mesmo, né? Das pessoas procurarem, o que eu faço? Aí, exato. Exatamente. Eles estão então, com... Esse primeiro conselho, nós, com certeza, mesmo com a minha aposentadoria, Isabel faz isso há muitos anos, trabalhamos juntas há muitos anos. O trabalho vai seguir sempre. Ai, maravilha, porque eu não sei nem por onde começar. Então, essa resposta você vai ter. Muito obrigada. E atenção com os cursos que nós realizamos. Ano passado, nós fizemos 2, atendemos 70 alunos, e esse ano, em função a um modelo novo, virtual, que está tramitando, é um edital de oficinas, e que nós colocamos como tema também conservação de coleções fotográficas, para que especialistas proponham e ministrem essas aulas. Então, também vamos ter módulos na internet, tópicos de conservação na internet em breve. Ótimo. Nos falamos em breve, então. Tá bom. Irei procurá-los com certeza. Muito obrigada pela atenção também. Igualmente, o prazer foi meu. Vamos a darle ahora la palabra a Carlos Acero, que tiene una pregunta. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Acero, soy el director del Centro de la Imagen de Santo Domingo en la República Dominicana. Quiero felicitar a la señora Sandra por su presentación y tengo una pregunta para ella. Usted hablaba del fuego que destruyó el Museo Nacional de Río de Janeiro cuando mencionaba la colección del proyecto de Kurt Niemandajou. Usted dice que se salvó parte de ese archivo y que otros lo tienen digital. Nosotros en el Centro de la Imagen ahora mismo estamos digitalizando y catalogando una donación importante de imágenes de la ciudad colonial de Santo Domingo, que es la primada en todo el continente. ¿Usted recomienda que se haga ese respaldo de un archivo digital a partir del analógico y se preserven de maneira distanciada ambos arquivos? Sim, sim. É claro que, no caso, a digitalização entra como uma das etapas de preservação, né, que envolvem desde o tratamento do original, a sua organização, a sua conservação, a sua guarda permanente e também a digitalização. Nesse caso do Museu Nacional, se essas cópias, essas imagens digitais não existissem, esse conteúdo todo teria sido perdido. Então, sem dúvida, eu acho que na década de 80 trabalhávamos reproduzindo e duplicando negativos e reproduzindo fotos, gerando novos negativos. Hoje, nosso trabalho é realizado através da digitalização, que vai permitir, né, a difusão da imagem, o acesso e também esse backup. Agora, não é simplesmente digitalizar, né, o Carlos. Nós sabemos que a digitalização envolve também o trabalho de preservação digital. Então, é um processo, né, uma etapa de preservação, mas em si tem que estar, vamos dizer, devidamente organizada, planejada, para que também possa ser atualizada e acessível nos próximos anos. Muito obrigado. Nada. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Carol Sequeira. Si le damos la palabra a Carol, por favor. ¿Está Carol por ahí? Si no leemos la pregunta, Carol decía, ¿cómo ha sido la experiencia que ha tenido con pasantes de otros países? Si ha tenido alguna situación particular en un sentido negativo, ¿cuál ha sido? Não, sempre foi uma relação ótima. Nós promovemos muitos seminários internacionais e promovemos, inclusive, treinamentos de 40 dias
Isso, a Eridan, não sei se está aqui presente, era coordenadora na época, e nós recebemos vários colegas de vários países, e especialmente da América Latina, né? E foi assim, uma experiência excepcional. Nós também viajamos para Chile, Argentina, Uruguai, Cuba, Venezuela, e, nossa, tenho as melhores memórias dessa relação, né, internacional. Eu, às vezes, brinco com a minha filha que eu queria ter sido diplomata, né? Eu falo assim, eu gostaria de ter investido na carreira da diplomacia. Aí a Júlia, que está aqui me dando assistência técnica do lado, diz, mamãe, você já faz isso, só que na sua área, né? Eu acho que nossa área de conservação é uma área de integração nacional e internacional permanente. São ótimas experiências, ótimas lembranças y grandes amigos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando esta primera sesión. Pero aquí tenemos una pregunta. A ver, una más, la última y nos vamos. Como Antonio Benda pregunta, ¿dónde están los acervos fotográficos brasileños? ¿En alguna institución estatal o en los fotoclubes? Si están en los fotoclubes, ¿ellos hacen la conservación y preservación de las imágenes? Os acervos brasileiros, o patrimônio fotográfico brasileiro, ele está guardado em grandes instituições, como a Fundação Biblioteca Nacional, que estará aqui representada por Joaquim Marçal, numa próxima palestra, está guardada no Arquivo Nacional, nos museus da imagem e do som, que são organizações estaduais, e, enfim, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, Goiás tem o Museu da Imagem e do Som de Goiás, então os estados têm essa estrutura, vamos dizer assim, da província, né, do estado, que tem esses museus. Arquivos municipais, arquivos estaduais, museus, há uma grande rede de instituições importantes, tanto, especialmente do governo federal, mas também do governo estadual e municipal, e também instituições privadas. Aqui vocês vão também ter a participação do Sérgio Burg, que é do Instituto Moreira Salles, que vamos dizer assim, junto com a Biblioteca Nacional, junto com o CCPF, com a Funarte, também é uma instituição de grande importância, de fundamental importância, uma instituição privada, que inclusive tem absorvido vários jovens nos seus quadros de conservação e restauração. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora quiero cerrar esta primera plática. Como ustedes saben, estas pláticas tienen los ejes desarrollo, gestión y transición. Creo que hemos compartido, Sandra nos ha compartido el desarrollo del centro, el desarrollo de las actividades de preservación más importantes los últimos 40 años en el Brasil. Nos ha descrito su gestión, su problemática, su construcción, ¿sí? Pero también nos ha hablado de la transición, ¿sí? Y esa transición que deja en su colega, que pues le deseamos mucho éxito a Sandra y mucho éxito a Isabel, ¿no? También, mucho hígado también, ¿no? Es que se necesita. Gracias. Así que cuentas igualmente, aprovechando que ya estás aquí en la pantalla, pues cuentas con nuestra colaboración y cuentas con la solidaridad de los especialistas latinoamericanos que podamos ofrecerte con muchísimo gusto. Voy a recordarles a todos ustedes
que todas estas charlas están grabadas y que estarán disponibles en el canal de YouTube del Centro de Fotografía, por si quieren volver a verlas o si tienen colegas o conocidos que estén interesados o que se la perdieron. No está todo perdido, hay una copia, ¿sí? En la nube. Muy bien. Y por otro lado, invitarles al próximo jueves, que vamos a hablar de una fototeca y de una experiencia en Guatemala, del Centro de Investigaciones Mesoamericanas, y su directora, Anaís García Salazar, de esta institución que les cuento, Centro de Investigaciones Mesoamericanas, pues tiene un archivo muy importante de arqueología maya, fundado por dos arqueólogos, entre ellos a uno que sí conocí, fue mi jefe y mi maestro de arqueología, el doctor Suisi. Y creo que es muy importante decir que este acervo está localizado en la ciudad de Antigua, Guatemala, rodeado por una zona sísmica, ¿sí? Por un volcán o unos volcanes, ¿no?, que están activos, ¿no? Bueno, así que es un reto también el que se presenta y que queremos conocer una experiencia centroamericana, ¿sí? Bueno, antes de que cerremos, el CDF siempre en este ímpetu de hacer mejor todas las cosas todos los días y tener las mejores prácticas, coloca y nos invita a contestar una encuesta. Por lo que pasaremos ahora a la encuesta, no sin antes agradecerle a Sandra su participación y haber compartido con nosotros estos más de 90 minutos que ya llevamos acá, y ahorita tenemos más o menos 60 personas todavía. Así que ahí está la encuesta en curso que ustedes pueden ir contestando, que es muy breve y que tiene la intención de, pues, mejorar y saber de dónde vienen, quién nos escucha, quiénes son las audiencias. Así que, pues, les pedimos que la contesten. Y bueno, yo le pasaré el micrófono a Mauro, ¿sí? Porque tiene otros avisos parroquiales que dar. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Gracias a ustedes, muchas gracias por tudo, pela amizade, pela cooperação. Obrigada pela presença de todos aqui essa noite. Desculpa o espanhol, o castelhano, o português, mas a gente se comunica sempre. Isso não é um problema. E um prazer estar de novo aqui com o CDF, com o Fernando. Desejo muito sucesso ao programa de formação e conservação, conduzido pelo Fernando e pelo CDF. Eu acho que isso é um dos passos mais significativos para a nossa área na América Latina. Sandra, quiero mandarte un gran beso y agradecerte los momentos pasados allá en la casa de Teresa. Sí. ¿Qué pasó con ese edificio? ¿Existe todavía? Existe, ele hoje retornou ao Museu Benjamin Constant. Você se lembra? Sim, estava lá. Nós estávamos dentro do espaço do Museu Benjamin Constant, que solicitou a casa, enfim, nos anos, na primeira década desse século, e que finalmente a Funarte entregou em 2010. A casa está lá, parece que entrará em restauração agora, e, enfim, é um espaço utilizado hoje pelo museu, para suas atividades administrativas, especialmente. Bueno, por lo menos se conservó.
Não, a casa está lá, conservada e muito bem cuidada. Tenho certeza que está dentro da estrutura do Instituto Brasileiro de Museus. Sí, E com sí, certeza, sí. após essa restauração, outras funções, né, ela deve passar a ter. Eu não sei exatamente, eu não conheço mais o projeto. Bueno, Sandrita, un Muito abrazo bom muy te grande. ouvir, Hugo. Um abraço, tá, querido? Muita saudade de você. Chao, querida. Tchau, querido. Chao, Fernando. Chao, Hugo. Hasta Chao, pronto. Hugo. Hasta el próximo jueves. Sí, el próximo Chao mes. a todos. A todos los saludo con mi corazón. Adiós. Sí. Nos vemos, Hugo. Muchas gracias. Bueno, yo no tengo avisos, yo lo que quiero simplemente es darle las gracias a Sandra y a Fernando por esta charla, por este tiempo, por este intercambio, y a todos y todas las que se sumaron y participaron. Creo que el chat de Zoom nunca había estado tan activo, fue muy lindo leer los mensajes y ver que vienen de todas partes y bueno, y que están pasando muchas cosas en Latinoamérica y en la región. Así que simplemente de nuevo, gracias Sandra, gracias Fernando, un placer estar aquí con ustedes y bueno, esperamos a todos y a todas en los próximos episodios de este lindo ciclo que está manejando Fernando. Muchas gracias.